e as demais coisas serão acrescentadas, e tudo no Evangelho gira em torno de confiar e entregar o controle ao Senhor. Não existe outro Evangelho. A graça que nos foi dada exige de nós um retorno, e o retorno é que o reino de Deus venha sobre nós e a vontade de Deus seja feita assim na terra como é no céu. Amém? Esse é o preço da graça. E na sexta, às 19h30, o culto de oração continua. E no próximo domingo será a nossa ceia. O segundo domingo, todo segundo domingo do mês é a ceia. Amém, irmãos? Então os avisos já foram dados. Eu convido os irmãos a abrirem Isaías 43. Isaías 43, e hoje nós vamos meditar um pouco sobre o medo. O Maratonando a Palavra do mês passado foi sobre o medo. Sobre o medo não, sobre fortalezas espirituais, e nós falamos sobre o medo. O medo é uma das fortalezas, mas é um assunto muito grande, muito extenso. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos mais um outro aspecto sobre o medo. E o Senhor nos chama para viver uma vida onde o medo não tem espaço. Amém? Isaías 43. Depois de Salmos. Depois de Salmos vem. Vai dando segmento, né? Salmos, Provérbios, Cânticos. E logo em seguida, Isaías. Depois de Eclesiastes, Cânticos de Salomão e Isaías. Amém? Amém? Isaías 43 diz assim: o único Salvador de Israel. Versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel: não tema, porque eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, e você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia receberá em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo. Darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao norte: entrega-os, e ao sul: não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Até aqui, irmãos. Essa é uma palavra que o profeta Isaías declarou ao povo de Israel. São promessas do Senhor, e essas promessas se estendem até nós. Esse amor se estende até nós, porque, como eu disse em outros momentos, Jesus veio para os seus e os seus não o aceitaram, mas a todos aqueles que o aceitaram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E esses somos nós. Nós o aceitamos e recebemos a graça e a misericórdia, a salvação, e agora somos também filhos de Deus. Essas promessas são para os filhos. E aqui o Senhor deixa claro quem Ele é e quem nós somos, e o seu amor para conosco. Amém? Agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, Jacó, aquele que o formou. Quem é o Senhor? O Senhor é aquele que nos criou, aquele que nos formou, aquele que conhece a nossa estrutura. O salmista diz: aquele que lembra que nós somos pó. Amém? O Senhor conhece todas as nossas angústias,
A Bíblia diz que Jesus foi um homem experimentado em dores. Ele veio em forma humana, ele se esvaziou de toda a sua glória, de toda a sua majestade, e experimentou as dores humanas. Ele sabe o que é padecer, ele experimentou as dores que nós experimentamos, e ele entende com plenitude as nossas dificuldades. Amém, irmãos? Nós não estamos falando de um Deus todo-poderoso que está distante de nós nos céus e nos manda ser forte. Simplesmente não, ele desceu, se esvaziou de sua glória, experimentou as dores que nós experimentamos, venceu todas elas, e com propriedade ele nos trata com amor e com justiça. Ele veio como nós, ele sofreu as dores que nós sofremos, ele entende o que nós passamos, e ele fala com propriedade. Não é alguém distante, não é alguém que não passou, como alguém que nos quer ensinar. Por exemplo, alguém que nunca teve filho vai chegar para você, uma pessoa madura que já criou seus filhos, está criando seus netos agora, ajudando, e vai lhe aconselhar sobre filhos. Tem propriedade isso? Essa pessoa tem propriedade, ela que nunca perdeu uma noite por causa de um filho, nunca padeceu, nunca sofreu, nunca sentiu as dores de ser pai, de ser mãe, e vem agora e quer lhe aconselhar. Você que já é mãe, já é vó, faz sentido isso? O conselho dessa pessoa é útil para você? Não é. Então nosso Deus, ele desceu em forma humana, ele se esvaziou, ele padeceu, ele conhece as nossas dores, as nossas angústias. A Bíblia diz que Jesus chorou a dor de perder Lázaro, o seu amigo. Jesus chorou a angústia de continuar a missão que Deus o deu. Então ele sabe como nós funcionamos, ele entende, ele conheceu as nossas dores, e ele nos declara, ele nos chama para viver uma vida sem medo, sem temor, porque se nós passarmos pelo fogo, as chamas não arderão em nós. É uma promessa dele. Se nós passarmos pelas águas, as águas não nos submergirão, não nos cobrirão, não nos afogarão, irmãos. As águas são as lutas da vida. As águas são as dificuldades que nós enfrentamos em nossa caminhada. É um casamento com muita dificuldade, é a criação dos filhos, é uma vida financeira desregrada que nos afeta diretamente, parece que vai nos sufocar, e o Senhor nos promete livramento. Ele diz que essas coisas não nos matarão, e que Ele estará conosco, Ele passará conosco, nós não estaremos sós. Ele diz que estará conosco até a consumação do século, ou seja, até o dia da sua vinda, ou até o dia da nossa ida até Ele, até o último dia das nossas vidas. Ele não nos deixará só. Ele diz: aquele que vai a Ele, de maneira alguma Ele o lançará fora. De maneira alguma, está dizendo que não importa como eu me comportei mal anteriormente, não importa o quanto eu pequei, o quanto eu me distanciei da verdade, o quanto eu me esbaldei do pecado. Ele diz: ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlata, arrependa-se, deixe o homem mau o seu mau caminho e volte-se para o Senhor, que é rico em misericórdia, é longânimo, tem prazer em perdoar o homem que um dia foi errante. Então não importa o quanto nós nos distanciamos, aquele que vem a Ele, de maneira alguma Ele lançará fora. Amém? E eu quero trazer aqui, irmãos, algumas características, algumas vertentes do medo. O medo, ele nos paralisa. O medo nos paralisa. Nós temos medo de muitas coisas, e quanto mais nós damos vazão a esse medo, ele cresce, ele fica grande, e você me conta o seu medo e ele não faz sentido nenhum para mim. Eu não tenho medo de escuro, mas você que deu vazão ao seu medo, você que acreditou que no escuro tinha um monstro, que no escuro tinha um lobisomem, que no escuro tinha um urso. Isso faz muito sentido para você, na sua realidade, na neurose que você criou, na realidade paralela que você criou. Isso faz muito sentido para você. Estou dando esse exemplo porque tem muitas crianças aqui conosco, né? E o medo do escuro é uma coisa que afeta as crianças. Mas nós que já somos mais maduros temos medo do amanhã, do que o amanhã trará.
Será que amanhã eu terei como sustentar a minha família? Será que amanhã eu tenho como alimentar os meus filhos, pagar a mensalidade da escola? Eu estou me esforçando para dar a melhor educação. Será que amanhã eu terei condição? Será que amanhã eu poderei pagar para que ele esteja bem vestido? Será que amanhã eu poderei pagar o aluguel? Será que haverá condições de eu pagar as contas? E isso é um medo comum a nós, porque a nossa vida financeira é diretamente proporcional aos nossos medos, irmãos. Um dos nossos maiores medos é ficar desabrigado, é não ter o que comer, não ter o que vestir. E o Senhor Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus trata desse assunto. Ele diz: observe as aves do céu, que não semeiam, não ajuntam em celeiros, e nenhuma delas morre de fome. A gente não vê as aves caindo no céu com fome, irmãos. Alguém já viu? De vez em quando eu vejo uma ave que se bate no prédio, né? Na janela, se bate na janela e cai, morre. Mas morrer de fome a gente não vê. A gente não vê passando no jornal que as aves estão morrendo de fome. Isso não passa, isso não é uma realidade, isso é uma promessa do Senhor. O Criador deixou a criação que aponta para Ele, aponta para a sua glória, para o seu cuidado. Essas coisas não acontecem por acaso, irmãos. Existe um que alimenta os que têm fome, que dá semente aos que semeiam. Esse é o Senhor, que nos promete o suprimento, que nos dá garantias. Enquanto nós estamos ignorantes desse seu caminho, e quanto mais nós conhecemos Ele, Ele nos chama para prosseguir em conhecê-lo. Osés diz isso: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E quando nós nos aproximamos, Ele lança fora o medo. Ele preenche o espaço do medo com o amor. Ele diz nas cartas de Paulo que o amor lança fora o medo. Nós não somos mais escravos do medo. E o medo precisa ser contido, precisa ser limitado em nossa vida. Nós não podemos dizer que amamos a Deus, que temos um relacionamento com Deus, e sermos guiados, manobrados ou paralisados pelo medo, seja ele qual for, seja ele o medo da morte, o medo do amanhã, a ansiedade, o medo se eu estarei casado, o medo se eu terei saúde daqui a alguns dias, está se apresentando uma enfermidade. Será que isso vai me matar? Será? E as incertezas ganham muita voz, ganham muito espaço em nossa mente, e nós abrimos uma grande porta para o medo, e ele se torna muito grande, e esse medo traz trevas para a nossa vida. O medo traz um lugar, conquista um espaço em nós onde a palavra do Senhor não está, porque Ele nos chama a lançar fora o medo. Ele diz: eu sou o Senhor que te criei, eu te formei, eu dei por você resgate. Aqui no Velho Testamento a palavra diz que deu o Egito e a Etiópia por você, porque eu te amei. O Senhor dizendo a Israel: eu dei homens em troca de você. E no Novo Testamento a Bíblia nos mostra que Ele deu o seu próprio Filho em nosso lugar, porque Ele nos amou. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. As coisas que estão escritas no Velho Testamento são uma sombra do que virá, do que veio no Novo Testamento. No Velho Testamento o Senhor diz que Deus deu nações, deu homens por amor a Israel, porque Ele amou a Israel. No Novo Testamento a Bíblia nos mostra que Jesus pagou o nosso preço, que Deus deu o seu próprio Filho, que Deus encarnou o seu Espírito no homem, e este padeceu e se entregou e morreu a morte que era nossa, e pagou o preço que era nosso, e nos libertou daquilo que nos era opressor, tudo aquilo que nos oprimia, que era o medo, que era o pecado, que era o mundo, que era Satanás. Ele nos libertou de todos os nossos opressores, e não temos motivos para viver uma vida com medo. E o medo nos paralisa em prosseguir em conhecer ao Senhor. Por quê? Porque há um sofisma.
E eu quero que você preste muita atenção nessa parte aqui. É um sofisma em nosso meio, no meio da igreja, que é: eu não quero começar a me aproximar demais, porque o inimigo vai retalhar minha vida. Eu não quero servir ao Senhor, eu não quero avançar na direção da sua obra, porque o inimigo vai retalhar minha vida. E isso é um sofisma, irmãos. A Bíblia diz que o Senhor é maior do que qualquer outra coisa, e ninguém pode nos arrebatar de suas mãos. Ninguém pode nos ferir se nós estamos guardados pelo Senhor. Ninguém pode nos arrancar das mãos dele. Ninguém pode nos tocar, porque nós somos propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso que nos criou. E há uma mentira instalada na mente de muitos de nós, e eu quero explicar sobre isso. Há uma mentira que encontra espaço nas áreas que estão em trevas em nossa vida. A Bíblia diz que o Senhor nos libertou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. O que isso significa, irmão? Jesus disse que as obras mais, aqueles que praticam obras mais, eles não querem ir para a luz, porque as suas obras são mais. Mas aqueles que praticam boas obras, eles vêm na direção da luz, porque as suas obras são boas. Isso significa, irmãos, que quando nós não nos alinhamos com a palavra, quando ainda cultivamos a iniquidade, o pecado de estimação, quando ainda cultivamos coisas erradas em nossas vidas, nós não queremos nos aproximar dele, porque o nosso pecado será exposto pela luz da sua santidade. Mas quando nós expomos, nós saímos do reino das trevas para o reino da sua luz, do seu Filho, do seu maravilhoso amor. E há uma escolha a ser feita. Quando nós expomos as nossas obras à luz, nós tiramos das trevas aquela área da nossa vida onde o inimigo tinha a oportunidade de operar, porque o reino das trevas, quem manobra, quem opera, quem age, é o opressor, é Satanás. E ele encontra espaço para oprimir as nossas vidas. Eu não estou dizendo aqui que nós que aceitamos a Jesus e temos o Espírito Santo, temos também Satanás que se manifesta em nossa vida. Não, não estou falando de possessão, eu estou falando de opressão. Opressão é quando existem áreas da nossa vida que nós não trouxemos para a luz, que nós não queremos o conselho de Jesus, não queremos nos alinhar com o princípio que ele nos ensina, queremos viver da vida que nós achamos melhor, da maneira que achamos melhor, e essas áreas estão em trevas, e Satanás encontra espaço para nos oprimir nessas áreas de nossa vida. E um desses espaços é ocupado pela ideia de que nós não somos santos o suficiente para servir ao Senhor. Não sou santo o suficiente para vir aqui à frente e trazer uma palavra e cooperar com os irmãos e fortalecer, porque a Bíblia diz que uns traz salmos, outros traz cânticos, outros trazem testemunho, e essa é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não é vocês aí sentados e nós aqui em pé dizendo que é, não, é uma comunidade. Nós compartilhamos as nossas experiências, o nosso entendimento, nós cultuamos de forma uniforme com a Deus, de forma que todos nós podemos cooperar. É de forma ativa, todos nós cooperamos. Então, se eu tenho áreas da minha vida que ainda estão em trevas, que não estão alinhados com a palavra, todas as vezes que eu me aproximo um pouquinho do Senhor, o inimigo oprime essas áreas da minha vida. E eu percebo que isso acontece. Eu dou um passo na direção do Senhor, o inimigo se levanta e aperta o meu ponto fraco, aperta onde eu não me alinhei com o Senhor. E o que nós naturalmente fazemos? Nós recuamos. Não, até esse ponto aqui é confortável, até esse ponto aqui está bom, até esse ponto aqui eu acredito que eu estou indo para o céu, né? Eu não estou longe do Senhor, mas quando eu passo disso aqui, o inimigo aperta, ele retalha. E que evangelho é esse que nós estamos vivendo, irmãos? Perceba que há uma discrepância entre essa realidade e o que Jesus diz, e o que Deus disse a nosso respeito. Ele disse que mal nenhum nos alcançará, que arma forjada não prosperará contra nós,
que ninguém poderá nos arrebatar das mãos do Senhor, que ninguém poderá nos tocar. A Bíblia diz que para que o inimigo possa nos tocar, assim como foi a história de Jó, ele tem que chegar a Deus e pedir permissão a Deus. Então, nós, quando aceitamos ao Senhor, entregamos as nossas vidas a Ele, alinhamos as nossas vidas com o princípio dele, Satanás, o reino das trevas, não tem nenhum poder sobre nós. Acabou esse tempo. Ele vai bradar como um leão, tentando nos assombrar, tentando nos amedrontar. É uma tentativa de nos afetar, mas a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Quem é o amor, irmãos? Jesus lança fora o medo. O Espírito Santo que nos ensina em toda a verdade, que nos dirige, que nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus ensinou. Ele não nos cultiva o medo, ele não cultiva, não há espaço para o medo no coração daquele que tem o Espírito Santo. Pelo contrário, ele diz que os covardes não têm parte com ele. Aqueles que se movem com medo, irmãos, nós vemos na história de Gideão, ele mandou os covardes voltarem para casa. Todos aqueles que têm medo, volte para casa. O Senhor não trabalha com os covardes, o Senhor não trabalha com as vítimas. Nós não somos vítimas, o Senhor nos chamou para protagonizar, para manifestar o reino dele aqui na terra, para sermos sal e luz, para trazer o Evangelho à terra. Ele não nos chamou para sermos crentes doentes, para estarmos no banco a vida inteira achando que um dia alguma coisa vai acontecer e o Senhor vai nos transformar de forma aleatória. Ele vai nos encorajar. Não, irmãos, essa parte é nossa. Essa parte é nossa. Nós precisamos nos levantar e nos dispor ao Senhor. Existem obras que o Senhor idealizou para nós desde antes do nosso nascimento, desde antes da fundação do mundo. Esse é o nosso papel, essa é a parte que está conosco. Essa é a nossa resposta ao amor de Jesus. Eu, em determinado dia, preciso me dispor ao Senhor, assim como foi com Eliseu, assim como foi com Elias, assim como foi com Jeremias. O Senhor chamou e houve um dia, o dia da ruptura, o dia em que eles disseram sim ao Senhor, o dia que eles entregaram o controle. O Senhor nos chama, irmãos, o Senhor nos chama. Nós precisamos corresponder. Se nós passarmos a nossa vida dessa maneira, mornos, somos crentes emocionados, um dia nos emocionamos e correspondemos, somos abençoados, a bênção do Senhor nos alcança e nos alcança mesmo. A Bíblia diz: bata e a porta vai se abrir, peça e vai ser lhe dado. Mas isso não é o ápice do Evangelho. O ápice do Evangelho é o Espírito Santo morando em nós, é ouvir a voz de Deus, é ter um relacionamento com Deus, é viver na terra em chamas, com fogo que queima. Não o fogo da minha vontade, mas o fogo da vontade de Deus, que me leva a manifestar a sua glória na terra, que me leva a ser sal, que me leva a ser luz, que me leva a ser labareda, a ser ministro de vida aqui na terra. Existe um outro lugar para se estar, irmãos, e eu e você precisa de forma intencional vencer o medo, lançar fora o medo, abrir mão do medo, se entregar a Ele, viver uma vida em plenitude, vencer, romper, chamar Ele para que Ele ilumine todas as áreas da minha vida, expor as minhas fraquezas a Ele, acabar com as iniquidades, acabar com o pecado de estimação que eu tanto gosto, que eu tanto quero. Irmãos, o Evangelho é radical. O Senhor Deus entregou o seu único Filho. O Senhor Deus teve que virar as costas ao seu único Filho ali na cruz, porque naquele momento Ele precisou pagar o preço que era nosso. Jesus clamou e o Pai não o atendeu, porque Ele estava assumindo o nosso lugar, levando a nossa culpa, pagando o nosso preço. O inocente teve que pagar a nossa culpa. E a Bíblia diz que a nossa resposta é o seguinte: se o nosso olho esquerdo nos faz pecar,
É melhor que nós arranquemos ele e entremos no céu faltando um olho, do que no inferno com os dois. Se o nosso braço direito nos faz pecar, é melhor que nós arranquemos ele e consigamos entrar no céu com o braço. Isso aqui fala do radicalismo que é necessário. Meus irmãos, Jesus disse que o reino dos céus é tomado à força. O que é que você entende com isso? É uma luta. Paulo disse que é uma luta entre a carne e o espírito. A carne pende para os prazeres, para a amizade com o mundo. Tiago disse que a amizade com o mundo se constitui inimizade contra Deus. Nós precisamos fazer uma escolha se nós viveremos a carne ou se daremos vazão ao Espírito. Jesus disse: a carne é fraca, mas o Espírito já está pronto. O que é que isso significa, irmãos? A obra redentora de Jesus já regenerou o nosso espírito. O véu do tempo foi rasgado e nós temos acesso a Deus, e o nosso espírito tem fome de Deus. Nosso espírito se satisfaz com oração, com a leitura da palavra, com a presença de Deus, com o mover de Deus, mas a nossa carne, ela continua pendendo para o pecado, para o mundo, para os prazeres momentâneos que nos afastam de Deus. O reino de Deus é tomado à força. Nós precisamos vencer a nossa carne, mortificar os desejos que nos distanciam de Deus. Isso é o radicalismo exemplificado em arrancar o olho, em arrancar o braço. Não é uma coisa literal. Você não precisa arrancar o seu braço, porque o seu braço não tem vida própria. O seu olho não tem vida própria. O seu olho está controlado, submisso à sua alma, ao seu espírito, à constituição que é você por completo. O seu corpo está submisso ao controle da sua mente ou da sua alma. Você precisa educar a sua alma, você precisa limitar a sua alma. E isso significa arrancar o olho, arrancar o braço, ser radical necessário para ter santidade, para ter acesso a Deus. O Senhor disse a Pedro: sede santo como eu sou santo. Se o Senhor declara: seja santo, é o Senhor que vai lhe tornar santo, ou é você que vai se santificar? Analise o que está escrito. Nós já fomos justificados pelo sacrifício de Cristo. Nós que não podemos nos justificar, fomos justificados por Cristo. Mas o que é a santidade? A santidade é a separação. Nós precisamos ter separação entre o que é justo e o que é injusto, entre o que é certo e o que é errado. Nós não podemos nos misturar de forma intencional, irmãos. Nós podemos nos acomodar, nos moldar à forma desse mundo, à cultura do mundo, e vir à igreja e ouvir a palavra e continuar vivendo o mundo de segunda a sábado, domingo vir à igreja. Isso não é o suficiente. Isso não vai nos proporcionar um relacionamento com Deus. E aí talvez você não entenda onde o Evangelho vai mudar a sua vida, como o Evangelho vai resolver os seus problemas. Ele disse: busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele nos chama, irmãos, para entregar o controle do nosso casamento. Nós que queremos resolver a ferro e fogo, nós precisamos entregar o controle a Ele. Nós que queremos resolver o comportamento dos nossos filhos a ferro e fogo, precisamos nos expor ao seu conhecimento, porque Ele nos ensina como criar os filhos. Nós que temos uma vida financeira toda enrolada e vivemos com água aqui à beira do nariz, e cada mês a gente toma um caldo, nós precisamos nos expor ao conhecimento de Deus a respeito de finanças, porque Ele trata disso em Sua palavra. Irmãos, todas as áreas da nossa vida estão expostas na Bíblia. Existe um princípio para cada área da nossa vida. Existe uma possibilidade de viver uma vida aqui na terra de forma plena e vitoriosa, e manifestar o reino de Deus aqui na terra. Agora, se eu não me alinho com os princípios de Deus, eu vou viver a minha vida toda lutando com o meu casamento, e esse vai ser o propósito da minha vida: lutar pelo meu casamento e as obras que o Senhor realizou para você, e o propósito que Deus tem com a sua criação.
Eu que sou homem preciso manter a minha casa. Então é o propósito da minha vida correr atrás do dinheiro para pagar as contas, para comer. O dia de hoje está pago, o dia de amanhã eu tenho que ainda levantar bem cedo e correr atrás para matar esse leão de amanhã. Senão eu não consigo comer. Como diz o ditado, vendendo o almoço para comprar o jantar. Será que esse é o propósito da minha vida? Será que foi para isso que Deus me botou aqui na terra? Para eu viver uma vida de correria louca? Para me alimentar, para me vestir, para me abrigar? Esse é o propósito da minha vida? Foi isso que Jesus disse? Não é possível, irmãos. Se eu não me alinhar com os princípios do Senhor, eu vou viver a minha vida toda lutando contra as minhas emoções, porque as minhas emoções sempre querem me lançar para baixo. Então, quando as coisas dão certo, eu me alegro, eu sorrio, mas quando as coisas não acontecem como eu desejo, como eu imagino, como eu planejo, eu fico deprimido, eu fico arrasado, eu fico super para baixo. Eu preciso de um remédio, eu preciso de uma distração, eu preciso de algo que me anestesie. Eu vou viver a minha vida inteira lutando contra as minhas emoções. É isso o propósito da minha vida? Não é esse, irmãos. Não é esse o nosso propósito. A Bíblia diz que nós devemos entregar ao Senhor, confiar nele, e todas as coisas serão resolvidas. Eu preciso entregar ao Senhor, confiar nele, buscar o reino dele em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Será que é algo do tipo: vamos aqui fazer hoje, Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos, amanhã está tudo resolvido? É assim que se resolve? Não, não é assim que se resolve. Não foi assim que você chegou nessa situação. A Bíblia diz que existe uma lei que governa o universo, e essa lei é a lei da semeadura. Você vai plantar, você vai regar e você vai colher. Não importa se é bom ou se é ruim, você vai plantar e você vai colher. Você planta o que você quiser, a escolha é sua, mas você é obrigado a colher o que você plantou. Essa é a regra que rege o universo. Ninguém que plantou milho vai colher soja, ninguém que plantou soja vai colher manga. Ninguém que plantou uma vida nos princípios do Senhor vai colher uma vida desregrada, onde passa fome, necessidade, onde não conhece o amor, onde não tem bons relacionamentos. Não, isso não é uma realidade. Se eu me alinho com o princípio do Senhor e vivo e obedeço, as coisas levam um tempo para se alinhar. O Senhor é longânimo, irmãos. Quando nós erramos, o Senhor de imediato vem com castigo. É assim que o Senhor nos trata? Não é assim. O Senhor é longânimo, rico em misericórdia, Se não fosse assim, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam todas as manhãs. Então nós vivemos uma vida errante até agora, e agora você entra nisso que eu estou lhe propondo, que é o Evangelho. Entrega a sua vida, confia nele, e tudo ele fará. Amanhã você quer todas as coisas resolvidas? Não é assim que funciona. Você precisa entregar a sua vida, confiar nele e continuar caminhando. Tem um período de provação, um período onde o Senhor vai provar a sua verdade, onde ele vai ver se tudo o que você está dizendo e querendo é real ou é só mais uma emoção. A Bíblia diz que o Senhor Deus provou o seu amor para conosco quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós éramos seus inimigos, ele provou que nos ama, entregando Jesus para morrer na cruz. E a Bíblia diz em Romanos que o Senhor prova o nosso amor para com ele. O Senhor prova o nosso coração. A Bíblia diz que o Senhor dos céus, ele esquadrinha o coração dos homens, e ele está buscando os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Não se engane, Deus não é menino, Deus não é alguém que nós conseguimos enganar, que nós fazemos uma promessa vazia e ele acredita. Não é assim que funciona. Nós estamos falando com aquele que nos criou, com aquele que nos formou, aquele que sabe quem somos, aquele que conhece o nosso coração. A Bíblia diz que ele conhece as intenções do nosso coração. Aquilo que nós não chegamos a falar é do conhecimento dele.
E a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba, não é possível mentir para Deus. Amém? Então nós precisamos tomar uma decisão de nos alinharmos com a palavra dele, e isso vai nos fazer seguros para lançar fora o medo, para entregar ao Senhor o nosso caminho, confiar nele, e certamente tudo ele fará. Ele vai resolver todas as coisas que nós não podemos resolver, porque essa é a obra redentora de Jesus. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio restaurar a paz que havia se perdido. Ele veio restaurar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Essa é a obra de Jesus. Ele veio libertar os cativos emocionais, veio libertar os cativos e oprimidos. Ele veio trazer reconciliação com Deus. Deus é a fonte da vida, a fonte do amor, a fonte da paz, e nós que somos seus filhos e não estamos vivendo essa plenitude, nós que não temos paz, alegria e amor, que não temos libertação, que estamos vivendo com medo, não estamos vivendo o Evangelho que Jesus veio trazer. Estamos vivendo outra coisa, não é o Evangelho de Jesus. Estamos vivendo um misto daquilo que nos é conveniente com aquilo que temos vontade de fazer. Não é o Evangelho, porque o Evangelho veio nos trazer paz, reconciliação com Deus e um relacionamento com Deus. Um Evangelho onde não tem um relacionamento com Deus não é Evangelho. Jesus veio nos religar a Deus. Ele veio mostrar como podemos voltar a Deus, como ter um relacionamento com Deus. Coloque isso na sua mente. Evangelho é relacionamento com Deus. Evangelho não é pedir bênçãos e ser abençoado. Evangelho não é revelação. Evangelho não é cantar bem, igreja cheia. Evangelho é relacionamento com Deus. Se não tem relacionamento com Deus, o plano da salvação não funcionou para você, o Evangelho não funcionou para você, e se isso está acontecendo, você precisa parar e entender aonde você diluiu esse Evangelho, aonde você trocou a verdade de Deus por um sofisma, por uma mentira bem articulada, agradável, que faz sentido, onde você se acovardou. Ele diz: aquele que põe a mão no arado não pode olhar atrás. Ele diz: aquele que retrocede, a minha alma não tem prazer nesse. Não existe, irmãos, um evangelho light, um evangelho, sabe, que não exige entrega, que exige coisas agradáveis de serem entregues, uma oferta. Jesus não tem nada a ver com isso, meu Deus. Jesus disse: entregue a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus na sua vida? O que é de Deus? Você acha o que, irmãos? Que relacionamento nós teremos com Deus se nós estamos de brincadeira com Ele? Se nós queremos um lance com Ele, nós não queremos um casamento. Ele nos chama para um casamento, um compromisso sério de lealdade com Ele, mas nós estamos querendo um lance. Quando eu quero algo do Senhor, eu me aproximo do Senhor. Quando eu quero uma bênção, eu me aproximo, eu vou aos cultos, eu leio, eu oro a Bíblia, eu jejuo, para que Deus me abençoe. Aí Deus me abençoa, eu não quero mais me aproximar, eu não quero estar neste lugar, eu já recebi o que eu queria, e agora eu vou voltar àquele lugar onde é mais conveniente, porque está pesado. Orar, ler, jejuar, me relacionar, separar um tempo com Deus, deixar de fazer as coisas que eu sei que Deus não se agrada. Então é isso o meu relacionamento com Deus? Vai ser esse o meu relacionamento com Deus? Vai ser isso? Ele está procurando os verdadeiros adoradores, irmãos. Isso não é verdade. Está faltando verdade em nós. Está faltando entendimento em nós. Nós estamos falando com o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Não é com um igual a nós, não é com alguém a quem nós conseguimos tapear,
jogamos para frente para um outro dia, alguém que nós não decidimos, alguém que nós não nos comprometemos. Não é um namoro que a gente vê que não vai à frente, não, irmãos. O Senhor quer um casamento conosco. O noivo pagou um preço de sangue para redimir a sua igreja, a noiva. E ele virá buscar uma noiva sem rugas, sem mácula, uma noiva digna do noivo. Não se engane. Ele disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no meu reino. Isso é uma realidade, irmãos. Isso é uma realidade, dura realidade. Então, não deixe que o medo lhe paralise, impeça de você desenvolver um relacionamento com Deus, impeça de você avançar, impeça de você fluir, de você exercer o que Deus lhe chamou para viver, o seu propósito. E tenha certeza, o propósito da sua vida não é viver correndo atrás de comida, moradia e vestimenta, não é correr atrás do financeiro, não é passar a vida toda lutando para se equilibrar emocionalmente, não. O Senhor tem cura para isso. Não é passar a vida inteira lutando para viver bem com as pessoas da sua família, não é esse. O Senhor tem algo maior, o Senhor tem uma obra, o Senhor tem um propósito para a sua vida, e você precisa romper com todas essas coisas para alcançar o propósito de Deus para a sua vida, amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Se coloque de pé, vamos orar, vamos fazer uma oração. Não deixe que essa palavra seja roubada. Não saia daqui e se exponha a outro tipo de conteúdo. Reflita sobre isso. Avalie a sua vida sobre a luz da palavra de Deus. E tome uma decisão. Tome uma decisão. Não viva uma vida de brincadeira. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por este momento, pela tua palavra. Nós te agradecemos pelas tuas misericórdias que não nos tratam segundo as nossas falhas. Te agradeço, Deus, pelo teu amor que nos constrange. Te agradeço pela porta que ainda está aberta. Tua palavra diz que o Senhor é o bom pastor, nós somos as ovelhas, e que a porta do aprisco está aberta ainda, e que nós podemos entrar e encontrar pastagens, alimento, Deus. Tua palavra também nos diz que as ovelhas podem entrar e sair, mas um dia a porta será fechada, Deus. Tenha misericórdia de nós. Abra os nossos olhos, Deus, tira as escamas de nossos olhos, nos faça perceber onde nós estamos, o quanto nós estamos inseridos na cultura do mundo, o quanto nós estamos moldados ao mundo, Deus. Nos renova em nosso entendimento, nos exponha, Deus, a tua palavra, nos exponha a luz, nos confronte, Deus, não nos abandone, não nos entregue as nossas próprias vontades, mas nos chama, Deus, nos chama na madrugada, fala conosco nos sonhos, na palavra, usa os teus vasos, os teus servos, abra os nossos olhos, Deus, nos faça entender onde nós estamos, sonda os nossos corações e nos mostra se há algum caminho mau, Deus. Nos faça perceber onde nós estamos, não nos deixe caminhar enganados em tua presença, não nos deixe permanecer em tua casa enganados, achando que temos a tua presença, que temos um relacionamento contigo, e na verdade somos apenas pedintes, Deus. Tenha misericórdia de nós. Nós não podemos fazer coisa alguma sem ti, Deus. Nos revele quem nós somos, abre os nossos olhos, se manifeste em nossa vida, nos leve, Deus, a buscar a tua presença, promova em nós fome e sede da tua presença, fome e sede, Deus, de fazer a tua vontade, porque Jesus disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. O Senhor Jesus declarou que Ele tinha uma comida, e essa comida era fazer a tua vontade, Deus. Ele era alimentado por fazer a tua vontade, por cumprir o teu propósito. Nos leva a este lugar, nos leva a este entendimento. Oh Deus, eu te peço em nome de Jesus, faz a tua obra maravilhosa de transformação em nossas vidas, nos transforma, Deus. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, e já te agradeço, em nome de Jesus. Está encerrado o culto, irmãos. Vão em paz.
Que o Senhor esteja conosco todo este tempo.